Abra sua Bíblia, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 4, capítulo 4, do versículo 12 ao versículo 16. 1 Pedro 4, 12 e 16. Quem achou, diga amém. Amém. A palavra nos diz assim: Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de serem participantes das aflições de Cristo, para que tenhais na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Que nenhum de vós padeça como homicida ou ladrão ou malfeitor, ou como que se entrega a um negócio alheio. Mas, se padeceis como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nessa parte. Amém? Oremos ao Senhor, meus irmãos. Pai, no nome de Jesus Cristo, eu te louvo mais um momento, onde nós estamos juntos aqui nessa noite para estudar a Tua Palavra. Nós apresentamos cada pedido de oração que foi feito, a família enlutada, a família que nesse momento chora, os irmãos que nesse momento precisam de um socorro. Nós continuamos aqui dizendo que Tu és Deus santo, verdadeiro, poderoso, onipotente, onipresente, onisciente, sabe de todas as coisas. Sabemos que nesse mundo temos aflições e por isso clamamos ao Senhor, para que possamos resistir. E nesse momento que a Tua Palavra venha falar conosco e que possamos ir embora mudados, transformados e edificados para a glória do Teu nome, nós te pedimos. Amém, Senhor. Glória a Deus. Tome seu assento, meus irmãos. Eu lembro os irmãos que nós temos sexta-feira agora um culto especial com as nossas irmãs. Então as irmãs não faltem. Quem conhecer alguma irmã também pode trazer. Vai ser muito especial, tem uma decoração especial, tudo especial para as irmãs. E será muito bom. Nós temos também, irmãos, no domingo às 17 horas a nossa escola bíblica e no sábado ensaio dos jovens às 17, no sábado ensaio dos jovens às 17 e às 18 no domingo nosso culto também de louvor e adoração. Não deixe de participar da escola bíblica. Quem ainda não pegou a revista da escola bíblica, procura a irmã Silmara, pega a sua revista, jovem, criança, adolescentes. Os irmãos sabem que a partir desse segundo trimestre será tudo italiano, toda a revista é italiana. Então os irmãos procurem, que vai nos ajudar a organizar. Lembro também aos irmãos, se programem dia 15, 16 e 17 de abril. Nós teremos um culto festivo comemorando os 3 anos da nossa igreja. Então os irmãos não deixem de se programar, amém? A programação os irmãos vão receber daqui uns dias, mas já vá se programando para que você esteja livre nesse dia. Vai estar aqui os irmãos de Mantova, os irmãos de Verona e os irmãos ali de Geneve, para a glória do Senhor, amém? Meus irmãos, nós estamos estudando essa epístola de Pedro, fazem exatamente 7 meses. São 7 meses que nós estamos cavucando, e parece que não acaba mais. Todo dia nós aprendemos um pouco mais, crescemos um pouco mais. E no versículo que nós vamos ler aqui agora, Pedro volta a tratar de um assunto que nós não gostamos de falar muitas vezes, ou não queremos ouvir, mas se não entendemos isso, vivemos uma vida cristã deficiente. Pedro vai tratar de um assunto chamado sofrimento por Cristo. Ele vai tratar sobre uma situação de sofrimento de todo cristão. Todo cristão, ele vai viver uma vida de sofrimento por Cristo. Nós, quando temos ideia clara na nossa cabeça, que só existe um caminho que leva a Deus, que é Cristo, quando nós temos certezas, nós começamos a tomar cuidado com o que falamos, aonde vamos, como se comportamos, porque nós temos uma certeza que se nós não andarmos nesse caminho, nós vamos perder muito tempo. E quando nós lemos o versículo de número 12, ele vai dizer de uma forma muito clara: amados irmãos, queridos irmãos, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar
como se coisa estranha vos acontecesse. Entenda uma coisa: ser cristão é ser perseguido. Não é uma possibilidade, é uma certeza. Todos que forem cristãos, eles vão ser perseguidos, eles vão ser tentados. E nós temos que se lembrar que isso é uma realidade. E alguém diz, mas no tempo que nós estamos vivendo, não poderíamos estar falando de amor, de bênção financeira? Isso tudo faz parte da vida, irmãos. Não podemos isolar as bênçãos, nem podemos isolar o amor, nem o perdão. Não podemos seguir uma linha de pensamento só mundana. Temos que ver o que Cristo quer de nós. E se você for ver o que Jesus disse, eu quero que você abra sua Bíblia comigo, no Evangelho de João, capítulo de número 16, eu quero ler com você o versículo de número 33, onde Jesus vai nos deixar um alerta sobre isso que Pedro está falando, sobre um cristianismo que vai sofrer dentro desse processo que nós vivemos sobre essa terra. Quem achou, diga amém. Disse Jesus: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Esse texto nós lemos o próprio Jesus dizendo: olha, eu estou dizendo isso para vocês, para que exista uma coisa em vocês: paz. Se você pega os dicionários, assim que você pega o dicionário, ele tem uma escala quando você entra, o que significa cada palavra, e a primeira que você encontra é paz é ausência de guerra. Quando você pega o dicionário, ela está escrito assim, ó, paz é ausência de guerra. Mas quando Jesus está dizendo, eu estou falando com vocês, para que vocês tenham paz, ele está querendo deixar para nós o seguinte: essa paz bíblica é a ausência de inquietação. Se você vai ver o que é uma inquietação, é uma perturbação. E o que é perturbação? Ela é causada pela incerteza, pela dúvida. E quantos de nós, mesmo ouvindo Jesus contar alguma coisa, para que nós não tivéssemos inquietação, estamos hoje inquietos? Quantos de nós estamos hoje perturbados? Quantos de nós estamos vivendo uma vida totalmente fora de controle? E a ideia de Jesus era o seguinte: eu vou falar uma coisa para vocês, que é que para vocês tenha paz. No mundo, vocês vão ter aflição. Mas vocês têm que ter bom ânimo. Entenda que é o próprio Cristo dizendo, mas ninguém quer mais se lembrar disso quando vem a Cristo. E isso, por falta de pregação verdadeira, está enganando muita gente. Porque as pessoas chegam na igreja buscando somente um benefício pessoal. Não se lê o texto, não se explica o texto. Aceita Jesus e tudo está resolvido. Na salvação está tudo resolvido. Na paz no seu coração está tudo resolvido. Você vai deitar e vai dormir. Você vai ter paz no seu coração. Vai estar tudo pegando fogo e você vai ter controle da situação. Mas nós não pregamos isso. Nós pregamos que existe, entre aspas, uma paz financeira, econômica, familiar, como se Deus fosse resolver o que é para mim resolver. Se eu não trabalho, eu não ganho. Se eu não estudo, não me qualifico, eu não tenho um bom emprego. Se eu não respeito meu pai, eu não vou ter relacionamento com ele. Se eu não respeito minha esposa, eu não vou ter um relacionamento com ela. Mas nesse mundo, a palavra vai dizer que nós temos que saber, ser cristão é ser perseguido e ser provado em todo o tempo. Abra sua Bíblia, eu quero ler um outro texto para que você não se iluda nessa noite. Atos dos Apóstolos, capítulo número 14, quero ler o versículo de número 22. Atos 14, 22. Vamos fazer o seguinte, irmãos, vamos ler o 19 até o 22, que eu acho que aqueles que não acompanham a leitura bíblica podem ter melhor entendimento, amém? Sobrevieram, porém, uns judeus de Antioquia e de Icônio,
que, tendo convencido a multidão, apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, cuidando que ele estava morto. Mas, rodeando os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. E no dia seguinte saiu com Barnabé para Derbe, e tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra e Icônio e Antioquia, e confirmando o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Paulo vai pegar o evangelho, e, irmãos, tomou uma surra, que as pessoas pararam de bater, porque pensaram que ele já estava morto. A Bíblia diz que eu e você, nesse momento, vamos pensar, a Bíblia diz que Paulo, depois que foi embora, voltou para pregar. Quantos de nós está querendo parar por coisa desse tamanho? Quantos de nós ficamos murmurando porque não chegou o que eu queria? Eu já orei uma semana, já orei um mês, não está acontecendo nada, e nós queremos parar. Mas o evangelho verdadeiro, ele não para por causa do sofrimento. Eu não sei se você lê e crê, mas ele apanhou até parecer que estava morto. Às vezes alguém nos irrita, a gente quer parar de vir para a igreja. Às vezes alguém nos irrita, a gente para de orar. Às vezes alguém nos ataca, nós paramos de ler a Bíblia. Parece que Deus é o culpado de tudo. Mas entenda hoje, a vida cristã, ela não depende se você está sofrendo ou não, mas que faz parte da vida cristã, o sofrimento faz. Paulo diz algo a Timóteo muito importante para nós. Abra sua Bíblia, 2 Timóteo, capítulo número 3, versículo 12. Eu não sei se você pode abrir o teu coração para você entender que talvez o teu sofrimento não é a causa de você estar parando hoje. 2 Timóteo capítulo 3, versículo número 12, Paulo diz uma coisa importante: e também todos os que piamente ou sinceramente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Ele diz uma coisa: todos que sinceramente, piamente desejam fazer o que? Seguir a igreja? Viver conforme a igreja? Viver em Cristo. Isso daqui faz uma diferença na nossa vida, porque viver em Cristo, acaba o culto, Ele está comigo. No meu trabalho, Ele está comigo. Em casa, Ele está comigo. Quando eu não estou disposto a viver em Cristo, eu vou viver na igreja, mas é só na igreja. Eu vou viver com Deus? Não, vou viver na igreja. Aí eu sou um membro bom, ajudo a igreja, ajudo o pastor, mas não tenho contato com o Criador. Entenda, todos, não é exclusivamente um, todos que piamente querem viver em Cristo, diz o texto, eles sofrerão perseguições. E eu quero que você vá lembrando de cada versículo, para que quando eu falar uma coisa aqui, você se lembre disso. Porque nós estamos reclamando de tudo, irmãos. É um cristianismo que reclama de tudo. É um cristianismo que se enfraquece por tudo. Mas Deus não nos chamou à fraqueza. Deus nos chamou para que nós em Cristo Jesus fôssemos fortificados. Os irmãos do passado, acabamos de falar de Paulo, apanhou até parecer morto. Em vez de ir para casa reclamar, não, voltou a pregar. Por que você parou de pregar? Por que você parou de orar? Qual a sua justificativa? Qual a sua motivação? O que tem feito você desistir do Evangelho? E aqui mora um perigo, porque nas grandes mídias, nas grandes catedrais, se prega Cristo, mas só uma parte dele, só uma parte de amor, perdão e recomeço, sem compromisso, fidelidade. Mas se você parar para ler a Bíblia inteira, você vai ver que tem alguma coisa errada conosco, não é com Deus, porque Ele não muda.
Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje e Ele é o mesmo para sempre. Mas nós ficamos como? Hoje eu estou bem, alguém me ofendeu, amanhã eu estou mal. Hoje, pastor, conta comigo. Amanhã alguém ofendeu, não ligue para mim, não me chame para fazer nada. Qual é a nossa motivação para desistir? Se é parte do Evangelho ser perseguido, se é parte do Evangelho ser provado. Abra sua Bíblia, vamos ler mais um texto. Filipenses capítulo 1, versículo 29. Esse versículo, eu acho que ele é um dos versículos que a gente deveria decorar. Eu sei que muitos irmãos às vezes não decoram, mas se você puder, eu aconselho você a decorar. Filipenses capítulo 1 e o versículo número 29. Acharam? Diz o texto bíblico: porque a vós vos foi concedido em relação a Cristo, não somente crer, como também padecer por Ele. Não foi concedido só a fé, foi concedido a mim, a você também, padecer com Ele. Talvez eu e você não temos visto muito isso, porque nós estamos a cada dia, irmãos, e isso é bíblico, o amor de muitos vai se esfriar. Muitos que pregavam vão parar de pregar, muitos que cantavam vão parar de cantar, muitos que frequentavam a igreja vão parar de frequentar, muitos vão continuar frequentando, mas não vão ser diferença em lugar nenhum. Por quê? Porque a iniquidade cresce, aumenta cada dia. A cada momento você vai ver coisas dentro da igreja, não é no mundo, porque a iniquidade no mundo não esfria ninguém. Agora, quando você vê homens de Deus fazendo coisas que nem quem não é de Deus faz, mulheres de Deus fazendo coisas que nem, isso vai esfriando. Mas eu e você recebemos não só o direito de crer, mas também o chamado para padecer por Ele. É por isso que o Evangelho cresceu. Não foi porque nós fizemos alguma coisa aqui, porque nós ainda não fizemos nada. Se chegar alguém aqui com uma arma e dizer quem não negar morre, todo mundo aqui nega. Todo mundo aqui nega. E vamos dizer, Deus sabe que foi só da boca para fora. Mas a Bíblia diz que a boca vai falar do que o coração está cheio. Aqueles homens, quando diziam ou nega ou morre, eles falavam não dá para negar. Nega senão o filho morre, não dá para negar. Mas por quê? Porque eu estou cheio dele, eu estou cheio dele. E nós hoje só vamos conseguir não negar Jesus se estivermos cheios do seu Espírito. Mas tudo tem feito eu e você negar ele. O sofrimento que é comum ao Evangelho, o sofrimento que faz parte, tem feito a gente desanimar. Tem irmãos, que às vezes anda até parecendo que está carregando umas coisas em cima, assim. Tem uns que ainda falam, eu não estou aguentando mais. Meu irmão, não é para você aguentar. Jesus disse, está cansado e oprimido, vem para mim, põe sobre mim, pega o meu jugo, pega o meu fardo. O problema é que queremos resolver no nosso braço, na nossa mão. Achamos que somos a causa dele ter nos salvado. Ai, Deus me salvou porque eu sou muito bom. Mentira. Salvou porque nós não temos condição de se salvar. Só que temos esquecido que sofrimento faz parte desse mundo. Sofrimento faz parte do Evangelho. E todo que quer ser cristão verdadeiro vai ser perseguido. Vai ter provação. Abra sua Bíblia comigo, por gentileza. 1 João, capítulo de número 1, 3. Quero ler com os irmãos, versículo número 13. 1 João 3, 13. Meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos aborrece. Eu me lembro uma vez que eu estava dentro de uma situação que me entristeceu. Eu sou igual a você, não sou diferente. E eu fui falar com o pastor. E ele falou assim, você queria o quê? Você está dentro de uma guerra.
E o exemplo que ele me deu, ele disse: sabe como você fez agora? Você fez que nem aqueles soldados. Está na guerra. O capitão diz: vai que o inimigo está vindo. Você saiu, o inimigo jogou uma granada e você voltou gritando: ele tentou me matar. É isso aí. O diabo vai tentar te matar. O diabo vai tentar tirar a sua vida. E você tem que estar preparado, não se assustar e vencer ele com as armas da fé. Aleluia. Vencer ele através do poder que é em Cristo Jesus. Irmãos, não tenta brigar com o diabo. Resiste ele. Aleluia. A Bíblia diz o seguinte: resistir ao diabo e ele fugirá de você. Quem vence para nós é o Senhor. Quem vence as nossas guerras é o Senhor. Mas Ele vence a guerra quando nós confiamos nele, quando nós entregamos a Ele as nossas vidas. Então, se você está aqui achando que não vai ter luta, você vai se decepcionar daqui a pouco. Você está querendo seguir a Jesus por causa que... Porque acontece uma coisa, entenda isso. Às vezes, quando está tudo muito ruim na nossa vida, não tem outro lugar que aceita a gente, irmãos. Não tem. Quando você está sem dinheiro, você não paga um almoço para ninguém, você não paga um bar para ninguém, você não tem condição aí de pagar nada, alguém te chama? Chama não. Fica sem ter atividade. É que a gente fala: eu vou lá na igreja. Mas se você vem entendendo que faz parte do cristianismo o sofrimento, a perseguição, a afronta, você vai continuar firme quando tiver tudo dando errado. Você não vai sair quando alguém tentar te matar espiritualmente. Você não vai parar quando tudo estiver contrário ao que você planejou. E quando nós lemos Pedro, ele diz o seguinte: não acha estranho, irmãos, essa ardente provação que vem contra vocês? E aí ele diz uma coisa que nós não se esquecemos: como você sabe se você sabe? Não sei se você já parou para pensar nisso. Se alguém aqui falar que é motorista, aí você dá o carro para ele e ele vai falar assim: olha, não consegui ligar não consegui sair. Sabe, você falou que sabia dirigir. Eu falei que sabia, mas eu não sabia. Todo mundo, quando tira a carta de motorista, pensa que sabe dirigir, não pensa? Aí vai dirigir, misericórdia, o carro morre, está no trânsito, vê um corredor e fala: não passa não. Aí fica todo mundo atrás, pi, 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 e você lá olhando e fala: não passa. As lutas e provações, elas servem para mostrar se você está crendo em Deus mesmo. É isso que Pedro está ensinando para os irmãos. Porque os irmãos começaram a sofrer. E peraí, mas eu aceitei Jesus para sofrer? Não é que você aceitou Ele para sofrer. É que quando você aceita Ele, você toma um lado. Você decide ficar do lado de Deus. Então esse mundo é regido pelas hostes do maligno. Então ele vai fazer de tudo para que você desista, para que você não continue no caminho que você disse que ia continuar. E quando nós estudamos 1 Pedro capítulo 1, versículo 7, abre aí por favor. Pedro disse uma coisa, que as provas, as lutas, essas tentações, elas têm um objetivo. Ele diz o seguinte: para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Existe muita gente dizendo que tem fé, mas não tem fé. Tudo na vida vai ter uma coisa chamada original e imitação. Como que faz para fazer uma imitação de uma nota falsa que te engane? Ela tem que ter todos os requisitos visuais que te enganem. A luta vem para provar quem tem fé verdadeira e quem tem fé imitação.
Irmãos, quem não conhece a Cristo não entende como pode sofrer alguém que Deus ama. Não é o que o mundo questiona? Se Deus existe, por que tanta gente sofre? Se Deus existe, por que eu estou sofrendo no meu casamento? Porque escolheu esse marido. Se Deus existe, por que tem filho nascendo na rua? Porque tem um homem ou uma mulher que não respeita a lei de Deus, faz sexo antes do casamento, não é homem, não é mulher para assumir e abandona a criança. A questão não é Deus, somos nós. A questão não é que Deus mudou, é que nós o abandonamos em muitos momentos. Só que é mais fácil questionar a Deus. É mais fácil fingir que eu não tenho nada a ver com isso. Alguém até diz, eu não mereço sofrer. Jesus mereceu. E Ele morreu. Para que você, quando estivesse sofrendo, entendesse que Ele está dizendo, eu sei o que é isso. Eu sei o que é isso. Glória a Jesus. Eu fui afrontado sem fazer nada. Eu fui perseguido sem fazer nada, filho. Eu sei o que é isso, mas permanece firme. Permanece na posição. Aleluia. Porque isso vai mostrar se você está tendo fé ou não. Porque é fácil gritar aqui, eita Deus, eu tenho fé. Aí o filho fica doente. Aí o filho vai para a UTI. Aí se desespera. Se você quer saber se você está tendo fé ou não, veja como você reage. Jesus disse uma coisa, eu estou dizendo para vocês que vai ter aflição para que vocês tenham o quê? Paz. Para que vocês tenham controle do seu emocional, para que vocês não se desesperem. Mas irmãos, a gente às vezes pensa que tem fé. Aconteceu um negócio desse tamanho, pronto, acabou nós. Não oramos direito. Já começamos a falar, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Temos mais fé na desgraça do que na bênção. Deus fala aqui para você, você vai ser bênção, aí usa 3, 5 pessoas. Sai lá fora, um que você nunca viu, te ofende, você acredita mais naquele do que o que Deus falou. Crente que tem mais medo de macumba do que de Deus. Crente que Deus diz, me obedece, ele não obedece. Vem alguém e fala, colocaram o seu nome lá na macumba, aí ele corre, meu Deus pastor, me ajuda pelo amor de Deus. Entenda isso. Esses dias uma moça do Brasil me falou, pastor, o que o senhor pensa sobre esse negócio de fazer macumba para nós? E eu falei, você só pode estar longe de Deus. Quem está perto não liga para isso. Quem está perto de Deus não se preocupa com isso. Só quem está longe sabe que está longe. Entenda isso hoje. Nós precisamos voltar a ter uma fé que ela é verdadeira. E isso só vai acontecer quando você for provado. Não tem como eu saber se eu tenho fé se eu não sou provado. Será? Eu fico sempre pensando nisso, porque nós estamos na Itália, o Coliseu, se você for lá, quem já foi diz que é uma atmosfera pesada, mas ninguém se converte lá, né? É uma atmosfera pesada, morreram pessoas cristãs aqui, mas não muda nada. Será que a gente está fazendo alguma coisa para o reino? Ou o sofrimento está nos tirando do reino? Ou o sofrimento faz a gente defamar a igreja, Deus, as pessoas? Entenda isso hoje, sofrer por Cristo é padrão. E você sofre por Cristo quando você não aceita o sistema do mundo. Quando você não aceita ser um homem conforme o mundo é. Quando você não aceita ser uma mulher como o mundo é, você acha que você não vai sofrer? Você acha que você não vai ser desprezado? Você não acha que o diabo vai usar alguém para te acusar, para dizer não vale a pena, não vale a pena? Mas nós temos que hoje entender o que ele está falando, meu irmão. Não estranhe a ardente provação que vem sobre nós, como se fosse coisa estranha. Não é estranho. Todo cristão ele vai passar por dificuldades, mas sempre vai ter com ele a presença do Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. Abra sua Bíblia por gentileza, eu quero ler um texto com você. Aleluia. 1 Coríntios, capítulo número 2, versículo 16. Se a gente entendesse que a luta é um processo para mostrar para nós mesmos se nós estamos com a vida dentro do altar de Deus, se nós estamos com a vida dentro daquilo que o Senhor quer para nós. Eu gosto desse texto porque ele diz uma coisa que mudaria muito a nossa vida.
1 Coríntios capítulo 2, versículo 16, onde o texto bíblico vai dizer: porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Sabe o que isso significa? Que na hora de reagir com o mundo, nós não pensamos igual ao mundo. Os nossos parâmetros são diferentes. Alguém diz, vai dar tudo errado, eu vou ter que desistir. A mente de Cristo se lembra que Ele é o Deus do impossível, e diz que não há nada impossível para Ele, e diz que quem pede recebe, quem bate se abre, quem busca acha. A gente descansa. A mente de Cristo descansa no poder que tem em Cristo. Aleluia. E quantos de nós não estamos vivendo conforme a mente de Cristo? Juntamos para falar com pessoas e saímos no mesmo assunto. Não somos direcionados pelo Espírito para dizer, olha só, você pode estar vendo assim, mas Cristo, irmãos, aproveite as oportunidades e fale de Jesus. Se alguém falar, a Ucrânia vai explodir a Itália, você pega lá e fala, não, mas a Bíblia diz para não se preocupar, que ainda não é o fim, porque só vai ser o fim quando esse Evangelho for pregado até os quatro cantos da terra, então virá o fim. Isso são princípios de dores. Isso são princípios dizendo, acorda minha igreja, volta a ser santa, volta a ser lavada, volta a ser remida, volta a ser prudente, volta a ser inteligente. Não se entristeça por causa da luta, irmãos. E entenda o que eu estou falando, porque não estou falando que você tem que ser um falso sorridente. Quando está difícil, a própria Bíblia diz, quem está triste, vá orar. Mas quem está alegre, canta. Mas não tem um ser humano que foi orar e continuou triste. Você começa orando, quando vai ver você está cantando. Mas é preciso ter nessa noite a mente de Cristo, para parar de pensar como o mundo pensa. O mundo pensa que está bem quem tem dinheiro. Ontem eu li no jornal, uma mulher no Brasil, 40 anos, se suicidou. Rica, dinheiro saía pelas culatras. E ninguém se toca, ninguém acorda. Irmãos, o diabo está trabalhando. E quanto mais espaço você der, ele vai entrando. O nosso Deus, ele diz, eis que eu estou à porta. É um Deus ordeiro. Aleluia. É um Deus que não quer te obrigar, mas é um Deus que quer se relacionar comigo e com você. Agora o diabo não, ele vai passando, viu a porta aberta e falou, opa, eu vou entrar. E quando nós permitimos que ele entre, ele faz bagunça, ele destrói, ele tira você do seu equilíbrio emocional, ele tira a sua casa do equilíbrio emocional e fica uma bagunça. Mas se você tem a mente de Cristo, quando você vê, você fala, isso não vem de Deus. Aí você faz o quê? Resiste. Está fraco? Corre para Ele. Está cansado? Corre para Ele. Não tente carregar as suas lutas, mas entregue na mão de Cristo nessa noite. E Ele diz, não estranhe, não fique estranhando a ardente. E sabe o que acontece com as pessoas? Elas vão vir na igreja, só que não pregamos esse Jesus verdadeiro, que tem entendimento, não pregamos esse evangelho, que é um evangelho, irmãos, continua tendo patrão chato, continua tendo pessoas atrás de você, perseguindo, e fica pior, porque você passa a ser um empecilho para alguém, um estraga-prazer, não vai ter festa. Quem aceitou Jesus aqui, que veio do mundão mesmo, é um choque de cultura. Você perde todos os amigos. O processo é assim, primeiro perde todos os amigos. Se você vira crente verdadeiro, você ganha o respeito de todo mundo. Primeiro ele se afasta, aí você fica te olhando e fala, olha, não é que mudou mesmo? Aí começa a te respeitar. Aí depois você começa a ganhar eles para Jesus, entendeu? Aleluia. Mateus capítulo 13, Jesus conta a parábola do semeador. E abre aí. Olha como é perigoso
aceitar Jesus pelo bem material. Veja como é perigoso aceitar um Jesus que não tem, é só vir. Mateus capítulo 13, vamos ler o verso 20 e 21. Já é Jesus explicando para os discípulos, mas Jesus disse uma coisa que tem acontecido muito nos dias de hoje. Ele vai explicar aqueles que caíram em pedregais, né? A semente que foi lançada no pedregal. E ele diz assim, versículo 20 do capítulo número 13: porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria. A pessoa está aqui na igreja, escuta a mensagem e fala: eita, que bênção! Aí Jesus continua explicando. Veja o que acontece. Mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração, e chegando a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Mas eu não aceitei Jesus, porque não tem jeito, não há comunhão das trevas com luz. Nunca um crente ilegítimo, vamos chamar assim, ele vai sentir pressão, porque ele transita com o mundo. O pastor que não é fiel a Deus, ele transita com o mundo, com a prostituição, com o roubo, com a mentira, com o engano. Então ele não sofre. Ninguém quer ficar longe dele, todo mundo quer ficar perto. Mas aqueles que caminham na direção de Deus, alguém diz: eu não quero ficar perto não, só que fica falando de Deus, eu não quero ficar perto não, toda hora vem repreender a gente, toda hora vai dar conselho para a gente sair, para a gente não sei o quê, não pode fazer nada. Mas entenda nessa noite, existe ainda uma direção para mim e para você. Existe um caminho que vai ter sim perseguições que vão nos ajudar. Mas se eu não tenho esse entendimento, a minha fé ela vai durar pouco. Quando começar alguém dizer: mas você virou quadrado, você virou chato, você não dança mais funk, você não dança mais forró, você não posta mais fotos seminu, seminua, tá quadrado. Aí a pessoa fala: é mesmo, né? Eu sou livre. Cuidado nessa noite. Existe um Deus nos céus que nos chama a ter comunhão com Ele. E Pedro vai dizer isso de forma muito clara, que nós temos que não estranhar essa terrível expectação. Abra sua Bíblia, deixa eu ler um texto com você também. João 15, quero ler o versículo 19 e 20. Talvez você está falando que está sofrendo muito, e você está pensando em desistir, porque o sofrimento ele está te levando a isso. Quero ler esse versículo. João, capítulo de número 15, os versículos 19 e 20. Quem achou, diga amém. A palavra de Deus, ela nos diz assim: se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso o mundo vos aborrece. Lembrai-vos da palavra que vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardarem minha palavra, também guardarão a vossa. Isso daqui nós às vezes não entendemos. Entenda uma coisa: não é só sofrimento, tem a presença do Espírito. Não é só perseguição, tem milagres, tem pregação, tem pessoas sendo convertidas. Se eles vão perseguir vocês, perseguiram Jesus. Tem um texto aqui que eu queria, se eu fosse Pedro e estivesse lá, eu acho que eu teria matado esse cara. Ele deu um murro em Jesus. Ele deu um murro. Abra sua Bíblia aí. Capítulo 18, versículo 22. Eu quero que você pergunte para você: eu estou sofrendo? João 18, 22. João 18, 22. E tendo dito isto, um dos criados que ali estavam deu-lhe uma bofetada.
Em quem? Em Jesus. Assim responde ao sumo sacerdote. Eu só quero que você, tem mais texto depois você leia, mas você está sofrendo? Quem aqui já tomou um murro por pregar o Evangelho? Alguém tomou um murro, sem uma porrada? No rosto? Não estou falando na briga, estou falando por chegar e falar que Cristo é o Filho de Deus, que você vai viver conforme a sua palavra, e alguém te pegar e pá! Nosso sofrimento é um sofrimento pequeno, e nós estranhamos às vezes o sofrimento, mas ele diz: não estranheis o sofrimento, mas entenda o sofrimento. O sofrimento vai mostrar que você está andando com Ele. O sofrimento vai provar que você está no caminho que Ele andou. Jesus disse uma coisa: quem quiser, não é obrigado, mas quem quiser vir a mim, tome a tua cruz. Negue-se a si mesmo e siga-me. E talvez você nunca pensou, mas não tem outro caminho para quem toma a cruz. Quando Jesus usou essa expressão, todos em Roma, todos em Israel sabiam: quem tomou uma cruz está indo direto para o Calvário. Quem pegava a cruz não tinha mais escolha. Todos que receberam a cruz foram crucificados. E Jesus disse: você quer me seguir? Tome a sua cruz. Negar os outros é fácil. A gente bloqueia no WhatsApp, bloqueia no Facebook, a gente isola, deleta o telefone e pronto, nunca mais vê. Agora, negar a si mesmo, você olhar e falar: eu posso. Por que eu não vou fazer? Porque eu tomei a cruz de Cristo. Eu só tenho um caminho agora a andar. Se você nessa noite não entender isso, você vai ter dificuldades. Tome a sua cruz, siga Ele, mas entenda, essa cruz ela vai em destino ao Calvário. Não tem outro caminho. A Bíblia nos diz uma coisa: quem põe a mão no arado e olha para trás, está perdendo tempo. Olha para frente. Decida hoje parar de se assustar com o que está acontecendo. Irmãos, não deveríamos ser tão tristes às vezes. Não deveríamos. Nós deveríamos ser o povo mais alegre desse mundo. Abra sua Bíblia, eu quero ler mais um texto. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, versículos 22. Podemos ler até, mas vamos ler o 22, 23, 24 e 25. Porque você tem que entender uma coisa, que existe sim pessoas que viveram alegres no meio do sofrimento. Os irmãos acharam? Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, versículo de número 22. Quem achou, diga amém. Amém. Lá está Paulo de novo, hein? E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitar com vara. Irmãos, eu não sei se você já apanhou de vara. Eu já apanhei de vara. Minha mãe tinha uma vara que quando pegava aqui, ela dava uma volta. Era aquele cipó que eles falam da cauda do boi, sabe? Pegava a cauda do boi, passava um negócio, virava um negocinho que não quebra. Então ela batia aqui, ó, ele fazia assim, aqui ele fazia assim, ó. Esses homens apanharam com vara. Imagine a cena. Você está vendo dois homens caídos e as pessoas com vara. Tristeza pura. Por quê? Quem mandou ele vir para esse lugar? Você sabe quem mandou eles vir para esse lugar? Paulo queria ir para Bitínia. Paulo queria ir para a Ásia. Mas diz que de noite em sonho um varão lhe apareceu e disse: Paulo, passa na Macedônia. Isso daqui tem que nos constranger um pouquinho nessa noite. Se foi Deus que mandou, por que eu estou sofrendo?
É o Deus que vem de hoje aí. Se Deus mandou, meu irmão, vai dar tudo certo. Não está falando, se Deus mandar, você vai chegar. Mas sofrimento, perseguição não afasta você de Cristo. O que afasta você de Cristo é pecado. O que afasta você de Cristo é pecado. Se fosse eu, ia dizer para Paulo: Paulo do céu, foi Deus que falou contigo mesmo, homem? Pegaram os dois, joga na prisão. E aí a gente gosta, não gosta? Perto da meia-noite. Não gosta, né? Não gosta não, né? Como que é o hino que fala? Já chegava meia-noite, Paulo e Silas na prisão. Nós não estava lá mesmo, então nós cantamos. Não estava lá, não apanhei, é só cantar. Mas lá está eles dois, cheio de marca, cheio de chicotada. Aí diz: eu estou mais triste que você, Paulo. Eu penso que quem orava era Silas, porque quem teve a visão foi Paulo. Então vamos tentar. Mas diz que um orava e o outro cantava. No meio de um sofrimento, aqueles homens estavam falando com Deus, sem reclamar, mas agradecendo ao Senhor pela oportunidade de fazer a sua obra, independentemente do que acontecesse, porque já tinham visto uma jovem ser liberta. Quantos hoje estão presos e nós não se preocupamos? Vai ser difícil, vai ser difícil, vai ser humilhado, vai ser humilhado, vai ser desprezado, vai ser desprezado, mas alguém vai ser livre, alguém vai ser liberto, alguém vai ser salvo. Glória a Jesus. Abra sua Bíblia, tem mais um texto aqui. 2 Timóteo, capítulo de número 4, versículos 6 a 8. Vamos ler? Segunda Timóteo, capítulo 4, versículos 6 ao 8. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Eu combati um bom combate. Quem está falando isso aqui é aquele que foi chicoteado, é aquele que lá bateram nele e deixaram ele como morto. Ele sabe o que ele falou? Foi bom, foi gostoso. Eu acabei a minha carreira, mas eu guardei a minha fé. Aonde está a tua fé hoje, meu irmão? Você está guardando a tua fé? Você está guardando a tua fé? Você está combatendo o bom combate? E o bom combate não é porque está dando certo aqui no mundo, é porque está dando certo no mundo espiritual. Tem gente sendo salva. Eu estou sofrendo, mas tem gente sendo convertida. Eu estou sendo desprezado, mas quando eu prego, o evangelho vai sendo propagado. Aleluia. Glória a Jesus. E aí a gente pergunta: mas por que esses homens eram alegres? Qual era a motivação da alegria? O que faziam eles se alegre? E Paulo e Pedro vai dizer, abre lá, que é o que está faltando para nós hoje. Versículo de número 13. E aqui ele vai falar um negócio, irmãos, para quem prega esses negócios estranhos aí, é até difícil de ler. Ao invés de achar estranho a perseguição, 1 Pedro 4,13, irmãos, 4,13. Mas alegrai-vos no fato de serem participantes das aflições de Cristo, que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Koinoneite, que deriva de koinonia. Mas alegrai-vos por ter comunhão. Ao invés de achar estranho a perseguição, se alegra, porque você está tendo comunhão para participar das aflições de Cristo.
Não é do sacrifício, o sacrifício dele é único. O que ele fez é único, não é você que vai salvar ninguém, é ele que salvou. Aleluia. Mas ele está nos deixando viver a comunhão com ele. Paulo diz uma coisa: eu levo no meu corpo as marcas de Cristo. Qual marcas nós temos aqui de Cristo, irmãos? Fala aí, qual marca você tem? Uma Bíblia na mão, no celular? Precisávamos ser pessoas que alguém olha e fala: aquilo ali tem a marca de Cristo. É por isso que nós temos que nessa noite pedir ao Senhor que nos ajude. A alegria deles era a comunhão que tinha com Cristo. Era por isso que podia se alegrar. Sabe por quê? Porque Cristo nunca vai faltar. Cristo sempre vai estar presente. Cristo sempre vai estar com você. Glória a Jesus. Abra sua Bíblia aí, por favor. Lucas, capítulo 9, versículo 23. Nós já lemos, né? Já lemos? Ou não? Eu já falei, né? Que é prosseguir Jesus. Entenda uma coisa. Sabe quando você vai ver que não era crente? É porque não vai continuar fiel. Não vai continuar. Nenhum crente que ele não é verdadeiro, ele suporta a luta. Não suporta. Pode ler a Bíblia, pode ler ela e me mostrar quem se desviou por causa de luta. Não tem. Não tem. Mataram filhos, mataram famílias e eles eram fiéis. Nós temos que entender hoje que quem não tiver comunhão com Cristo não vai conseguir ser fiel. Tudo vai enfraquecer, tudo vai deixar fraco. Cadê fulano? Não sei. Então nessa noite se aproxima de Jesus. Então nessa noite cria comunhão com Jesus. Porque se você não fizer isso, como ele disse aqui, nós não vamos conseguir, nós vamos negar. Na hora de apertar, a gente fala: não conheço ele, não sei quem é não. Não. Na hora que alguém te ligar e falar: e aí, é crente agora? Irmãos, eu não sei você, mas eu vim de um mundo. É por isso que eu sempre tento ajudar todo mundo a sair de lá. Porque eu sei que não é bom não. É bom quando está bêbado. Quando está bêbado é bom. Mas depois que deita em casa, que passa a bebedeira, fica ruim. É bom enquanto está drogado. Enquanto está na boate, dançando, bebendo, fazendo sexo lá à vontade. Mas quando chega em casa, que deita a cabeça, fala: o que eu estou fazendo da minha vida? Prisioneiros do diabo. É por isso que eu tento do máximo tirar todo mundo. Pode ser quem for, irmãos. Enquanto estiver vivo, nós vamos orar, nós vamos jejuar. Mas é bom demais ser livre. É bom demais olhar o pecado e falar: ei, vai para trás de mim, Satanás. Eu estou livre em Cristo Jesus. Mas é preciso você nessa noite entender que se você não tiver em Cristo, você não vai ter essa alegria. Quando você lê Atos 5, vamos ler Atos 5? E eu estou pedindo para que você tenha alegria de apanhar por Cristo. Alguém te humilhar por Cristo e você falar: eita, que glória. A gente quer tirar satisfação. Vai no Facebook, tem todo mundo brigando, até pastor brigando, não é isso? Pastor fulano de tal responde pastor fulano de tal. E nós, todo mundo quer ver, para ver o que fulano de tal respondeu. Acharam aí? Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Vamos tentar fazer uma leitura meio espaçada, para a gente poder entender assim, meio que resumo do resumo do resumo. Atos 5, 18. Versículo 18 de Atos, capítulo 5. E lançaram mão dos apóstolos e os puseram na prisão pública. De novo, glória, como é bom ser crente, né? Como é fácil hoje, não? Versículo de número 28. Nós não falamos para vocês expressamente que não ensinassem mais nesse nome? E eis que vocês encheram Jerusalém dessa vossa doutrina e quereis lançar sobre nós o sangue deste homem. Versículo de número 40. E concordaram com ele e chamaram os apóstolos e tendo
os açoitados. Não era bom ser crente, né? Eu queria ser dessa época, você não queria não? Era uma delícia, irmãos. Cadeia, chicote, era uma delícia, eu acho que era gostoso. Só pode ser bom. Eu fico com vergonha quando eu leio isso aqui, não sei você, eu fico com vergonha. Às vezes eu estou reclamando de nada. Mandaram que não falassem no nome de Jesus e os deixaram ir. Aí os homens que apanharam agora, eles vão sair. Olha como é que eles saíram. Retirando-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. É igualzinho nós hoje, irmão. Igualzinho. Aprenda isso hoje, em nome de Jesus. Existe um evangelho verdadeiro, pronto para nós vivermos ele. O diabo está tentando nos enganar, o diabo está tentando nos iludir, o diabo está cheio de confete balançando para você não olhar para o evangelho, mas olhe para ele hoje. Se você estiver em comunhão com Cristo, nada vai te parar, nada vai te deixar parado. Você vai falar: hoje foi difícil, mas eu fui digno de ser judiado, humilhado e massacrado pelo poder que há no nome de Jesus, pelo nome do meu Salvador. Abra sua Bíblia também, quero ler mais uma coisa. Quero ler João 16, 20 e 22. E eu gosto desse texto de João, porque a gente às vezes só olha para o sofrimento, mas tem coisa boa para nós também, irmãos. Tem o sobrenatural de Deus sobre nós, sobre nossa vida, sobre nossa família. Olha o que diz aí, João 16, 20 ao 22. Quem achou, diga amém. E eu vou acelerar para a gente não demorar muito. Evangelho de João, capítulo 16, 20 ao 22. Na verdade, eu vos digo que vós chorastes e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. E vós estareis tristes, mas a vossa tristeza será convertida em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza, porque é chegada a sua hora. Mas depois de ter dado à luz, a criança já não lembra das aflições, pelo prazer de haver nascido um homem no mundo. Tem até uma pequenina que nasceu aqui, né? O pai nem sabe o que é isso, mas a mãe sabe da dor, da angústia, do medo. Vai tomar anestesia, vai cortar. E ali é uma apreensão. Mas quando faz, se esquece de onde está, pega o bichinho no colo e só chora. Aleluia. E Jesus vai usar isso aqui. Aleluia. Entenda isso aqui. Assim também vós. Agora, na verdade, tendes tristeza. Mas outra vez vos verei. Aleluia. E o vosso coração ele se alegrará. E a vossa alegria ninguém tirará. Aqui vai ter aflição, aqui vai ter tristeza, aqui vai ter dia, irmãos, de misericórdia, mas vai chegar um dia que nós vamos se encontrar com Ele de novo. Ele vai vir de novo e nós vamos ver Ele, e vai chegar o tempo que essa alegria ninguém vai tirar ela de nós. Ninguém vai tirar ela de nós. Aleluia! Bendito é o Senhor, aleluia! Oh, bendito Deus. Abra sua Bíblia, eu tenho que ler, fica tranquilo aí, irmãos. Eu acordei 4 horas da manhã, vim lá da Suíça, cheguei com vontade de pregar. Romanos 8, 17 e 18, abra aí sua Bíblia, por favor. Você pode até querer fugir dessa glória de Deus, mas se você quiser viver ela, você vai viver ela, em nome de Jesus. Se você fugir de Jesus, você foge da glória. Se você fugir do Pai, você foge de tudo isso, amém? 8,17 diz assim, se nós somos filhos, somos logo os herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos,
para que também com Ele sejamos glorificados. E aí Paulo faz um discurso que só quem crê nele faz. Paulo olha para frente, não quer saber se está apanhando, não quer saber se está numa cadeia cheia de rato, ele olha para frente. Aí ele faz um discurso que seria bom se você conseguisse fazer de todo o seu coração. Porque para mim, eu tenho por certo, eu tenho essa certeza, que as aflições desse tempo presente não são para se comparar com a glória que há de ser revelada. Eu não sei se você consegue ver, mas às vezes eu olho e vejo tanta luta, mas quando eu vejo lá na frente eu falo, olha, não vai dar nem para comparar, não vai dar nem para se lembrar. Eu acho que, não sei, a irmã Luíne ganhou neném agora, não sei se depois que a neném nasceu ela lembrou algum dia do parto, se dá tempo de lembrar da dor, porque quando olha o bebezinho fala, oh, coisa linda, bonitinho, não é assim? Fica doidinho, aquele cheirinho, quer beijar. Eu não sei, mas quando a gente chegar lá, irmão, não vai ter lembrança nenhuma, porque vai ser o próprio Cristo que vai nos receber. Quando João está na ilha de Patmos, e eu vou parar aqui hoje, e ele vai escrever o livro de Apocalipse, e ele vai dizer uma coisa, que o nosso Deus, Ele enxugará. Eu não sei se vai ser, como é que a gente, vem cá Hélio, vem cá, vamos fazer uma encenação, porque a Bíblia fala de uma forma que a gente entende, não é isso? A Bíblia diz uma coisa, se você falar em língua estranha aqui, irmãos, ninguém vai entender nada, então é melhor você falar uma coisa que todo mundo entenda, do que você ficar aqui falando em línguas e ninguém entender. E o nosso Deus enxugará dos vossos olhos toda. Aí eu não sei se vai ser lencinho, se vai fazer assim, não chora mais, filho, acabou, para de chorar, descansa, agora é só alegria. Ou eu não sei se ele vai fazer como nós fazemos, mais moderno, assim, ó. Aleluia. Já fez assim? Né? Já fez assim? Aleluia. Para. Oh, aleluia. E você sabe, quando você está chorando, você não vê direito, mas quando ele passar o lencinho, que sair a lágrima, que você abrir seus olhos, você vai ver o Filho de Deus te dizendo, vinde, benditos do meu Pai, entrai nos portões celestiais, e a morte já não tem mais poder, a tristeza não tem mais poder. Glória ao teu nome, Jesus. Bendito é o Senhor, aleluia. Eu queria dar um conselho para os irmãos. Quando você estiver sofrendo, mas sofrendo, não é fazendo que a expressão hoje é mimimi, né? Não é. Quando você estiver sofrendo mesmo, eu faço isso sempre. É coisa de louco, mas a Bíblia diz que é pela loucura da pregação, então não tem sentido humano. Quando está pegando forte, para e fala, só é aqui. Lá eu não vou sentir mais isso. Lá eu não vou sentir mais isso. E saiba que Jesus veio e sentiu o que eu e você sentimos aqui. E naquela festa que nós vamos ter lá, vai ser muito felicidade. Então vamos orar ao Senhor. Fique de pé, por favor, meus irmãos.